Exercício 156 do Enem de 2021. Funções trigonométricas. Essa aula faz parte do curso online de exatas para o Enem. Então, ó, a questão 156, né, do caderno azul do Enem de 2021. Uma mola é solta da posição distendida conforme a figura. Tá? Isso aqui. Ela distendida, ela solta ela. A figura à direita, isso aqui, ó, representa o gráfico de P, que é a posição, né, em centímetros, em função de T, em segundos, tá? É um movimento periódico, tá? Esse movimento periódico é descrito por uma expressão do tipo P em função de T, mais ou menos A cosseno de ômega T, ou P em função de T, mais ou menos A seno de ômega T, em que A é maior que zero é a amplitude de deslocamento máximo e ômega é a frequência, tá? E a frequência, ela se relaciona com o período assim, ó, ômega é igual a 2π sobre o período, tá? E o que o exercício pede? Ele quer a expressão algébrica que representa as posições P em função de T, para essa massa aqui, ao longo do tempo. P em função de T, tá? Então, ele quer o gráfico, ele quer a expressão algébrica dessa função do gráfico aqui, ó, tá? E ele nos dá aqui, ó, duas expressões, né? Então, a gente não sabe se esse gráfico é cosseno ou se é seno. Então, a primeira coisa que a gente vai tentar aqui, para achar a resposta, é ver se esse gráfico é seno ou cosseno, tá? Então, ó, onde que é o eixo de simetria desse gráfico aqui, ó? O eixo de simetria desse gráfico é aqui, ó. Por quê? Porque, olha, aqui, ó, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então, aqui, ó, divide o gráfico ao meio, certinho. Então, é o eixo de simetria. Ele coincide com o eixo cartesiano de T, aqui, ó. O eixo cartesiano. Então, o eixo de simetria coincide com o eixo cartesiano. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que B é igual a zero. Isso daqui é o valor de A, ó, 1, 2, 3. A gente vai ver logo por que eu falei que B é igual a zero, tá? E aqui, ó, é a amplitude, A, ó, 3, e aqui é a amplitude para baixo, 3 também. Então, aqui é o eixo de simetria que coincide com o eixo cartesiano, tá? Então, ó, vamos pegar primeiro, vamos pegar essa, ó, P em função de T, A vezes seno de ômega T. Tá, então vamos pegar esse ponto aqui, ó, que é um ponto que é mais fácil de você visualizar, nesse caso aqui, se esse gráfico aqui é função seno ou se é cosseno. Tá? Então, vamos pegar esse ponto aqui, zero. Tá? Então, ó, eu estou pegando a formulinha que ele deu lá, ó, tá? A seno de ômega T. Então, ó, A seno de ômega T. Então, ó, para T igual a zero, que é esse ponto aqui, ó, quanto que é P? P é igual a menos 3, tá? Então, ó, P de zero é A seno de ômega T é zero, tá? Seno de ômega vezes zero é zero. Então, A vezes seno de zero é zero, zero vezes A é zero. Então,
para esse ponto aqui, ó, t igual a zero, p de zero é igual a zero. Então, não é, ó. Para esse ponto aqui, ó, t igual a zero, p de zero é menos 3. Então, não é função seno. Vamos ver se é cosseno. Ó, essa é a expressão geral de uma função trigonométrica seno. Olha lá. Mais ou menos b, mais ou menos a, vezes seno de ômega x, mais q. No caso nosso aqui, ó, o x é t, tá? E f é p, tá? Então, isso aqui é a expressão geral trigonométrica de uma função trigonométrica, tá? Então, não é seno, tá? Por quê? Porque a gente viu aqui que não é seno. Vamos ver o cosseno? Vamos fazer a mesma coisa, ó, para pegar esse ponto aqui, ó, t igual a zero. Então, fica cosseno de ômega t, cosseno de ômega zero. Cosseno ômega vezes zero é zero, cosseno de zero é 1, então P de zero é igual a A. Então pode ser, ó, se A for menos 3, então P no ponto 3 é igual a menos 3. Então, ó, só fazendo isso, a gente já descobre a alternativa correta. Por quê? Porque não é seno, é cosseno, e para o ponto aqui, ó, P igual a zero, A é menos 3, ó, menos 3, ó. Então, alternativa A, menos 3 cosseno de 2 vezes t. O ômega aqui, ó, é 2, mas é 2 em todas as alternativas. Então, eu não precisava nem calcular o ômega, tá? Mas vamos calcular certinho, vamos resolver esse exercício certinho para vocês aprenderem. Então, ó, então a função, aquela função lá, ó, é cosseno. Então, essa função aqui, ó, é f de x mais b mais ou menos a vezes cosseno de ômega x mais q. No nosso caso aqui, ó, traduzindo para o nosso exercício aqui, ó, é p de t, p em função de t, igual a mais ou menos b, mais ou menos a cosseno de ômega t mais q, tá? Então, a gente vai ver tudo isso aqui, ó, b, a, ômega, q, tudo certinho, tá? Ó, B, então, ó, nesse caso aqui específico, o B igual a zero, não tem deslocamento. O B é o deslocamento que o gráfico tem da posição horizontal. Como o eixo de simetria é conhecido com o eixo do plano cartesiano, o gráfico não tem deslocamento B igual a zero. Tá? Ó, vamos ver um exercício, um gráfico de um exercício que caiu no Enem um tempo atrás, ó. Aqui, ó, começou em menos 3. Aqui, ó, começa em 88. Vocês podem confundir. Então, ó, vamos ver, ó, o eixo de simetria está aqui. Aonde que está o eixo de simetria aqui, ó? Ó, para cima, para baixo. Para cima, para baixo. Então, ó, o eixo de simetria está aqui, ó. Tá vendo? Olha lá. Olha o eixo de simetria onde está. Ele está deslocado do plano cartesiano, ó. Tá deslocado. Aqui, ó, coincide com o eixo, com o ponto zero. Ele não está deslocado. Aqui, ó, ele está deslocado o eixo de simetria. Então, quanto que é B ali, ó? B é esse valor aqui, ó, 88. Ele deslocou 88 para cima aqui para começar o gráfico. Entenderam? Tá? Ó, então, aqui, ó, é a, tá? A amplitude. E esse gráfico é seno. Por que é seno? Ó, se eu pegar B igual a zero, fazer B igual a zero, eu trago esse gráfico aqui, ó. Ele começa no ponto aqui, ó, T igual a zero, F igual a zero. Então, ó, diferente daqui, ó, que o gráfico não começa no ponto 0, 0, aqui ele começa aqui no 0, 0. Então, por isso que esse gráfico aqui é seno. Então, não confunda, tá? Você tem que ver o valor de B e trazer o gráfico para o eixo de simetria aqui, ó, tá? Com o eixo cartesiano, para vocês saberem se o gráfico é seno ou cosseno. Esse gráfico é cosseno, esse é seno. Se você pegar, fazer B aqui é 88, ó, deslocou para cima. Se eu tirar o B aqui, ó, fazer B igual a zero, o gráfico vem aqui, ó, ele começa no eixo 0, 0. Então, esse gráfico é seno.
tá bom? Então, ó, por esse gráfico, a gente percebeu que f é uma função cosseno, tá? A função cosseno, ela é definida por, ó lá, f de x, essa aqui é a expressão geral trigonométrica, tá? Do cosseno. F de x é igual a mais ou menos b, mais ou menos a cosseno de ômega x mais q, tá? Então, vamos ver ali, ó. F de x, vamos ver o gráfico dessa função aqui, ó. F de x cosseno de x. Quanto que é o b nessa função aqui, ó? Quanto? Ó, não existe nada somando aqui, então b é igual a zero nessa função aqui. B é igual a zero. Não tem deslocamento vertical. E A? Quanto que é A nessa função aqui? É 1, ó. Aqui, ó, é 1. 1 vezes cosseno de x. Quanto que é ômega? É 1 também, ó. 1 vezes x. E Q? Q não existe, ó. É mais zero. O deslocamento horizontal não existe. Olha lá. Então, ó, amplitude, ó. 1, que é o A. Olha lá. É 1 aqui, ó. 1 cosseno de x. Amplitude. Entenderam? Então, ó, o ômega, quanto que é o ômega? É 2π. Se você substituir naquela funçãozinha lá, P, ômega é igual a 2π sobre o período, se você pegar, ó, quanto que é o período nessa função aqui, ó? É 2π, ó. O período é até aqui, aí a função se repete. Ela vai se repetindo, se repetindo. Então, o período é 2π. Então, quanto que é ômega? 1. Vamos ver de novo isso daí, para vocês entenderem bem, tá bom? E Q é igual a zero. Ó, o gráfico não tem deslocamento horizontal, ele não começa aqui, ó. Ele começa aqui, ó, no eixo Y. É igual esse daqui, ó, começa no eixo Y. Então, não, o Q é igual a zero aqui, e o Q é igual a zero nesse gráfico também, tá bom? Então, ó, vamos ver a função cosseno, estudar ela um pouquinho. Ó. No primeiro quadrante, a função ela é positiva. Por quê? Aqui, ó, cosseno de zero, ela é igual a 1. É igual a isso daqui, ó. Conforme eu vou subindo aqui, ó, eu faço uma projeção aqui, ó, vai diminuindo. Ó, aqui é 0,9. Se eu pegar aqui, ó, esse ângulo aqui, ó, que eu faço isso, se eu pegar, fazer uma projeção aqui, 0,3, até eu chegar aqui, faço uma projeção aqui, ó, no eixo dos cossenos, é 0. Então, cosseno de π sobre 2 é 0, tá? Agora, quanto que é no segundo quadrante? É negativo, ó. Aqui, ó, ele vai, ó, 0, ele vai aqui, até chegar aqui, ó, cosseno de π é menos 1. Então, ele vai menos 0,1, menos 0,2, menos 0,3, menos 0,9, menos 1, tá? Então, negativo. Quanto que é o cosseno no terceiro quadrante? É negativo também, apesar dele crescer, porque aqui, ó, cosseno de menos 1, aqui, ó, ele vai crescendo, menos 0,9, menos 0,8, até chegar a 0, que é maior, ele cresceu, só que é negativo. E o quarto quadrante? O quarto quadrante é positivo, ó. Cosseno de 3π sobre 2 é 0. Conforme eu vou aqui, ó, vendo aqui, ó, eu vou lá para o eixo do cosseno, ó, cosseno aqui, ó, é 0,4, 0,3, até chegar aqui, ó, cosseno de 2π é 1, tá? Então, aqui, ó, é positivo, negativo, negativo e positivo. Aqui, entenderam? Então, às vezes, você usa isso daqui para também descobrir se o gráfico é cosseno ou seno, tá bom? Ó, vamos recapitular aqui, ó. Então, ó, a expressão algébrica geral de uma função trigonométrica é f de x igual mais ou menos b, mais ou menos a, vezes seno ou cosseno de mx mais n. Ó, reparem que aqui eu chamei de ômega e aqui de m. É apenas nomenclatura. Eu chamei aqui de ômega porque o exercício falou que é ômega, tá? E aqui, ó, n, aqui eu chamei de q. Apenas nomenclatura, tá? Então, ó, o mais ou menos b, o que ele faz no gráfico? O mais ou menos, ó, se ele é para cima do eixo do x, é positivo. Se o deslocamento do gráfico for para cima do eixo do x, é positivo. Se o deslocamento for para baixo, é negativo. Tá? E b é o valor da amplitude aqui, ó, que ele desloca. Ó.
Então, B igual a mais 3 e B igual a menos 2. Tá? Mais ou menos A. Ó. Aqui, ó, a concavidade é voltada para cima. Então, ó, é mais 1, ó, é positivo. Aqui, ó, mais, positivo, ó. Se a concavidade for para baixo, é negativo, que é o caso do nosso exercício aí, ó, concavidade para baixo. Por isso que A é negativo, ó, concavidade para baixo, concavidade para baixo. Por isso que A é negativo, entendeu? Aqui, ó, muda a amplitude, o A. Quanto, ó, amplitude, ó, 2. Se a amplitude for 3, o gráfico fica mais amplo, tá? Quanto que é a amplitude aqui, ó? 3, 3, 3, 3. Entendeu? 3 para cima e 3 para baixo. Então aqui também, ó, 3 para cima e 3 para baixo, tá bom? E M? M, ele altera o período, através daquela funçãozinha lá que o próprio enunciado deu. Quanto maior M, menor é o período. Aqui, ó, vocês vão ver. E N? N desloca o gráfico horizontalmente. Então, se o gráfico começasse aqui, ó, qual que é o valor de N? Π sobre 2, ó. Tá? Ele desloca o gráfico horizontalmente, tá bom? Então, ó, vamos recapitular de novo. Ó. Função cosseno. A função cosseno é definida por ó, mais B mais ou menos A cosseno de ômega x mais Q. B é o eixo central, ou a variável que desloca o gráfico verticalmente. Então, aqui ó, não tem deslocamento, B igual a zero. A é a amplitude da função. Quanto desloca para cima e quanto desloca para baixo, que é 3. E o ômega altera o período da função. O período é igual a 2π sobre ômega. E Q é a variável que desloca o gráfico horizontalmente. Aqui o gráfico não é deslocado horizontalmente. Se fosse, ele começaria aqui, ó, tá bom? Qual que é o período dessa função aqui, ó? Qual que é o período? Ó, daqui até aqui. Depois ele se repete, ó. Daqui até aqui repetiu, daqui até aqui repetiu. Mesma coisa se eu pegasse aqui, ó. Daqui até aqui é o período, aqui repetiu e assim por diante. Quanto que é o período, ó? Se eu pegar aqui, ó é π menos zero. Então o período é π, tá? Mesma coisa lá em cima, ó. Quanto que é ó, o período? Ó? 3π sobre 2 menos π sobre 2, que é π, tá? Então o período dessa função é π, tá? E o A? O A é esse daqui, ó, é o deslocamento, é a amplitude de deslocamento aqui. Então aqui ó, é o valor de A, aqui é o valor de A, tá bom? Então, ó, como que fica essa equaçãozinha geral aqui da trigonometria? Ó, P em função de T, do gráfico aqui, né, que eu já estou substituindo aqui, ó, no lugar de F estou colocando P, e no lugar de X estou colocando T. Mais ou menos B, mais ou menos A, cosseno de ômega T mais Q. Quanto que é o valor de Q? Ele não desloca o gráfico horizontalmente, então Q é igual a zero. Então, como que vai ficar a equaçãozinha? P em função de T, mais ou menos B, mais ou menos A, cosseno de ômega T. Vamos calcular o valor de ômega agora? Ó, como o período de uma função seno é 2π sobre ômega, o exercício deu isso daí. E período aqui, ó, a gente calculou que é π, a gente não viu aqui que é π, a gente coloca o π no lugar aqui do P, isola M e acha ômega, tá bom? Isola ômega e acha ômega, tá? Então, ó, pelo gráfico, ó, P é igual a π. Então, ó, substituindo lá, ó, isolando o ômega, fica 2π sobre o período. Quanto que é o período? Π, tá? Então, eu corto P, π, um π, vai ficar 2. Ômega é igual a 2. Entenderam? Então, como que vai ficar a equaçãozinha agora? B mais A cosseno de 2 vezes T. Vamos achar o valor de B e A agora? B e A é duas constantes, tá? T, P de T é uma variável que depende de T. Então, isso aqui é a posição que depende de T. São variáveis. E isso aqui são duas constantes. Para mim achar B e A aqui, eu tenho que fazer a mesma coisa lá quando eu fiz a função do primeiro grau. Eu tenho que ter 2 pontos aqui no gráfico.
tá? Então, eu vou escolher esse ponto aqui, ó, 0 e menos 3, e esse ponto aqui, ó, π sobre 2 e 3, tá bom? Então, vamos fazer aqui, ó, primeiro ponto, olha lá, 0 e menos 3, eu vou substituir aqui, ó, o que é isso daqui? P de 0 é menos 3, olha lá, é menos 3. B mais A vezes cosseno de 0, 2 vezes 0 é 0, cosseno de 0 é 1. Então, menos 3B mais A vezes 1. Ó, isolando B, passo A para lá, fica B igual a menos 3 menos A. Vamos fazer isso também para esse ponto aqui, ó. Π sobre 2 é igual é 3. Então, outro ponto. Vamos fazer a mesma coisa. Então, ó, π sobre 2 e mais 3. Então, substituindo lá, ó, mais 3, agora era menos 3, ó, agora mais 3, B mais A, ó, cosseno de 2π sobre 2, tá? Que é π sobre 2 aqui, ó, o T. Então, ó, eu corto 2 com 2, fica cosseno de π. Quanto que é cosseno de π? Cosseno de π a gente viu que é menos 1. Então, fica mais 3B mais A vezes menos 1. Mais 3 igual a B menos A, que é mais 1 vezes menos 1 menos A. Então, ó, agora a gente tem duas equações e duas incógnitas. A gente, ó, eu já isolei o B aqui, eu coloco no lugar aqui, ó, do B, eu coloco isso daqui, ó, esse valor aqui, e acho A. Então, ó, substituindo a equação 1 na equação 2, então vai ficar, ó lá, mais 3 igual, no lugar do B, menos 3 menos A, tá? Então, ó, passo menos 3 para lá, mais 3, fica mais 6, menos A com menos A, menos 2A. Agora o menos 2 está multiplicando, eu passo para lá dividindo. Então, fica A igual a menos 6 dividido por 2, que é menos 3. Então, eu achei que A é menos 3. Vamos achar o valor de B agora, que tem que dar 0, né? Tá? Então, ó, colocando no lugar do A ali, ó, B igual a menos 3 menos A, B igual a menos 3 menos 3, ó, menos com menos, mais. Então, B menos 3 mais 3 igual a 0. Então, eu achei que B igual a 0, tá? Então, se o exercício não tivesse dado aquela funçãozinha, nada, mesmo assim, a gente tinha condições de achar o valor, a função trigonométrica dessa função aqui, nesse gráfico cartesiano, tá? Então, agora a gente tem A menos 3, B igual a 0 e ômega igual a 2. Substituindo ali na equaçãozinha, ó, a gente vai ficar assim, ó, P em função de T menos 3 cosseno de 2 vezes T. Olha lá, o A, o B igual a 0, né? A gente achou, e o ômega igual a 2, tá bom? Então, a alternativa A, espero que vocês tenham entendido, né? Se vocês não entenderam, voltem o vídeo de novo, tá? E se tiverem algumas dúvidas, nos contate, tá? Ó, estude a matéria do exercício e faça os exercícios propostos da aula. Só passe para a próxima aula quando não existir mais dúvidas. É muito importante isso, tá?